Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar qual é o melhor substrato para cultivar orquídeas. Aqui eu tenho vários tipos de substratos muito utilizados e hoje eu vou mostrar cada um deles, vou contar as vantagens e as desvantagens de usar cada um. E também vou explicar como regar cada um desses substratos, porque o segredo é a rega. Eu costumo dizer que não existe substrato ruim. A gente é que não sabe regar o substrato corretamente. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. E o primeiro substrato que eu quero mostrar é a casca de pinos. Esse aqui, com certeza, é um dos substratos mais utilizados por quem cultiva orquídeas. Essa casca de pinos aqui está em um tamanho grande, mas aqui nesse mix de substrato, tem ela em um tamanho menor, bem pequeno. Os orquidários gostam muito de usar essa daqui bem pequenininha, eu já prefiro essa daqui. Então, quais são as vantagens da casca de pinos? Ela vai proporcionar aí um bom enraizamento para a orquídea, vai reter aí um pouquinho de umidade, então se você tem pouco tempo, você não vai precisar regar tanto. Ela é ideal para quem não tem muito tempo de regar. E ela também não vai ficar encharcada demais, principalmente se for essa casca de pinos aqui maior. Se for aquela muito miúda, você vai ter que ter mais cuidado aí no momento da rega, porque ela vai demorar mais tempo para secar. Essa daqui já vai secar mais rápido. As desvantagens da casca de pinos é que ela apodrece. Quando ela começa a apodrecer, ela vai ficando ácida e vai prejudicar o desenvolvimento das raízes. Então é recomendável aí que você faça replantes pelo menos a cada 2 anos nas suas orquídeas cultivadas com casca de pinos. Mas é um bom substrato sim. Vou deixar aqui no cantinho. E um outro substrato muito utilizado é esse daqui, o mix. Aqui tem casca de pinos, carvão e chip de coco. Também é um substrato aí muito comercializado. Esse daqui é o único substrato que eu comprei que é destinado para orquídeas. Ele é esse substrato aqui, ó, dessa marca, substrato para orquídeas. E esse aqui você vai encontrar aí em orquidários, floriculturas. Esse tipo de substrato é o que é comercializado. E olha aqui como ele é. É uma casca de pinos muito fininha, quase não tem chip de coco e carvão aqui. Os orquidários profissionais usam muito esse substrato e é o que a gente vai encontrar com mais facilidade para comprar aí próprio para a orquídea. Eu não gosto desse substrato, eu acho que ele acumula água demais. Isso não quer dizer que é um substrato ruim. Como eu disse, o segredo é a rega. Você não pode regar ele demais, porque se ele ficar muito encharcado, ele vai apodrecer as raízes da sua orquídea. Então, tenha cuidado na rega ao usar o mix de substrato. Ele deve demorar aí uns 3, 4 dias para secar aqui no meu clima, que é um clima ameno. Não é muito frio e também não é muito quente. Em climas mais quentes, talvez ele seque mais rápido e em climas frios, ele vai demorar mais tempo para secar. Então, se eu fosse recomendar esse substrato aqui, eu recomendaria para quem mora em um clima muito seco, porque aí vai ter um tempinho ali entre uma rega e outra. Vou deixar ele aqui no cantinho. E um outro substrato que também é muito utilizado é esse daqui, o chip de coco. Também é um substrato aí que as orquídeas vão enraizar super bem, mas ele também tem o problema de acumular água demais. Então, as vantagens dele são: ele vai aí fazer com que as suas orquídeas enraizem bem e enraizem rápido. Ele vai reter um pouco mais de umidade, então você não vai precisar regar tanto, mas as desvantagens é que vai ficar encharcado demais se você não souber regar e ele também apodrece. Então você vai ter que fazer replantes ali pelo menos a cada 2 anos. Porque se passar muito disso, se ele começar a apodrecer, vai acontecer o mesmo problema da casca de pinos e também do mix de substrato. Ele vai ficando ácido e vai queimando as raízes da orquídea, vai segurando muita água, ficando muito encharcado, então ele vai se tornando um problema. Por isso, recomenda-se o replante aí a cada 2 anos. Mas, para quem sabe usar, também é um substrato excelente. Não sou muito fã porque eu tenho a mãozinha pesada na rega, então eu prefiro substratos que sequem mais rápido. Vou deixar ele aqui no cantinho. E um outro substrato muito usado também é o carvão vegetal.
Esse daqui já é um substrato que seca mais rápido, ele ajuda e estimula o enraizamento das orquídeas, então isso é uma vantagem, mas como desvantagem, ele é um substrato que acumula sais. Então, se você usa aí muita adubação química nas suas orquídeas, você também vai precisar fazer replantes com frequências, porque com o tempo ele também vai queimando as raízes da sua orquídea, principalmente se ele tiver acumulado ali muitos sais dessas adubações. Mas é um substrato aí bem durável. Se você usar adubo orgânico, ele vai durar bem mais. O carvão ele não se decompõe rápido, então ele pode durar aí anos no vasinho da sua orquídea. Depende muito da adubação que você usar. No começo ele não vai reter muita água, então você vai precisar regar mais, mas com o passar do tempo e à medida que a sua orquídea for enraizando, esse carvão vai acumular um pouquinho mais de água, porque vai ficar menos espaço ali no vaso para a água escoar. Então tem que observar isso também. Muita gente gosta de usar o carvão. Eu confesso que eu não gosto, porque a gente vai replantar a orquídea com ele. Ele faz uma bagunça danada, suja a mão da gente, suja o ambiente, a gente vai quebrar, sobe um pó. Então eu particularmente não gosto muito do carvão. E tem o detalhe aí de acumular sais e eu uso muita adubação química. Então, também não é um substrato que eu escolho aqui no meu cultivo. Uma forma interessante de usar o carvão é misturado a outros substratos. Igual no mix de substrato costuma vir carvão. Se você quiser colocar um pouquinho na casca de pinos, também vai ser bom. Aí em outros substratos também, até no chip de coco. E por que é bom? Ele é um material que absorve, então ele vai absorver aí as toxinas, aquele excesso de adubação do substrato. Então, colocar uns pedacinhos de carvão no meio do substrato pode ser interessante, sim. E ele também vai ajudar a equilibrar o substrato. Então, esse é o carvão com suas vantagens e desvantagens. O próximo que eu vou mostrar é a argila expandida. Eu acho a argila expandida um bom substrato. Ela é feita de barro, então é um material bem poroso. Ela vai absorver toda a água ali da rega e depois ela vai liberando essa água lentamente ali, liberando a umidade para a orquídea. Então ela vai criar um clima bem favorável ali no vasinho. É um substrato que não apodrece, então é um ponto favorável, mas também é aquele substrato que vai precisar de mais rega. Então, para quem não tem muito tempo, talvez vai ser uma desvantagem usar a argila expandida, porque vai precisar regar mais as orquídeas. Mas, para quem já faz regas frequentes, ela pode ser excelente. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque por mais que ela seque rápido, ela ainda acumula água. Então, naqueles dias ali que o clima estiver mais úmido, talvez não seja interessante regar a argila expandida. Então tem que observar ali bem a argila expandida. Se você perceber resquícios de umidade, não faça rega. Deixe para regar quando você perceber que ela está totalmente seca. No princípio ali do plantio da orquídea, vai precisar de mais rega. E depois, com o passar do tempo, à medida que a orquídea for enraizando e essa argila estiver acostumada com a água, ela vai demandar menos rega. Então observe isso aí também. Vou deixar ela aqui no cantinho. Agora eu vou pegar aqui o meu substrato preferido, que é o caco de telha ou caco de tijolo. Gosto muito de usar esse substrato. Ele é bem parecido com a argila expandida. Ele vai absorver toda a água ali do momento da rega, vai ficar fresquinho, vai acumular bastante umidade, depois vai liberando lentamente essa umidade no vasinho da orquídea, fazendo com que fique bem propício ali para o enraizamento da orquídea. As vantagens desse substrato é que ele não apodrece, ele seca bem rápido, então você pode regar à vontade a sua orquídea e também vai deixar ali o vasinho da orquídea bem fresquinho. Aqui eu tenho o caco de telha, que é o caco daquela telha usada para cobrir aí as casas, a telha de barro. E tenho aqui também o caco de tijolo. Esse aqui é aquele tijolo para construção, aquele todo furadinho. Eu prefiro o caco de telha, porque o caco de tijolo, com o passar do tempo, ele pode apodrecer. O caco de telha não tem esse problema, mas o tijolo, à medida que a gente vai molhando ele demais, ele vai apodrecer e vai começar a dissolver. Então, o caco de telha é melhor nesse sentido.
Mas dá para usar o caco de tijolo, é só tomar bastante cuidado com o excesso de umidade na orquídea. Então, é um dos meus substratos favoritos. Vou deixar ele aqui no cantinho. E vou pegar aqui outro substrato que eu gosto bastante também, que é a pedra brita. Gosto dessa pedra brita um pouco maiorzinha. Eu acho que essa daqui é a brita número 1. A brita 0 é muito pequenininha, eu não gosto muito de usar ela. E qual a vantagem desse substrato? Não vai apodrecer nunca, porque é pedra, então pedra não entra em decomposição muito fácil. E é um substrato que vai secar bem rápido, as orquídeas vão enraizar super bem, as raízes dessas orquídeas vão se manter saudáveis, então é um substrato aí excelente. Só que, como desvantagem, você vai precisar regar mais, porque pedra brita não retém água nenhuma. Você rega, a água escorre e a pedra já seca. Mas também é o mesmo caso do carvão, do caco de telha e da argila expandida. Com o passar do tempo, a orquídea vai enraizar bastante no substrato, vai ter menos espaço para a água escoar, então ela vai começar a demorar mais tempo para secar. Então, se você já tem uma orquídea há muito tempo plantada na pedra brita, observe ela antes de regar. Vou deixar a pedra brita aqui no cantinho e vamos lá para o musgo esfagno, que também é um substrato aí muito utilizado, principalmente pelos orquidários. Eles usam muito o esfagno para enraizar aquelas mudinhas de orquídea. Esse é um substrato que retém muita água mesmo, ele fica super encharcado, então tem que ter muita atenção na hora de fazer a rega. Tem que esperar ele ficar bem sequinho, craquelando para depois regar. Aqui no meu cultivo, uma orquídea plantada somente no musgo esfagno deve demorar aí uma semana para secar tranquilamente, principalmente se for um vaso muito grande. Se for um vasinho ali pequenininho, vai secar mais rápido. Gosto muito do musgo esfagno, mas eu costumo usar ele ali por cima do substrato para dar um pouquinho de umidade ou então para fazer replantes em tronquinhos. Ele puro eu não costumo usar e nem recomendo o uso, porque demora demais para secar. Naquelas orquídeas que vão pegar chuva, tenha bastante cuidado também na hora de usar o musgo esfagno, porque vai demorar para secar e pode apodrecer a sua orquídea. Mas é um excelente aliado aí no nosso cultivo. Ele ajuda muito aí a dar umidade para as orquídeas. Vou deixar esse aqui embaixo também. E um outro substrato que está sendo muito utilizado também é o isopor. O isopor é aquele substrato que não vai reter umidade nenhuma, então você vai precisar regar mais, vai ter que regar praticamente todos os dias. É muito difícil usar ele puro nas orquídeas. Você pode misturar ele com o musgo esfagno ou então misturar ele aí com outros substratos. Ele vai ajudar a dar mais leveza no vaso, como por exemplo no uso do substrato mais pesado, como o caco de telha. Eu geralmente uso muito isopor misturado ao substrato nos meus replantes. E ele também serve para você fazer a drenagem, caso você for usar o mix de substrato, a casca de pinos, o chip de coco, então ele pode ser aí um excelente aliado no cultivo das orquídeas. Uso bastante por aqui. E um outro substrato que também está sendo muito utilizado atualmente é a palha de arroz carbonizada. Eu nunca usei ela pura, então eu não sei se pura ela vai funcionar como substrato. Já vi muita gente utilizando e falam que funciona. Aqui eu uso ela geralmente misturada ao musgo esfagno, quando eu vou fazer replantes em tronquinhos, e também uso ali para colocar por cima do substrato, para dar mais umidade. Ela vai deixar esse musgo mais aerado e também ajuda a afastar ali lesmas, caramujos e outras pragas que atacam as nossas orquídeas. Já vi muita gente usando ela pura ali por cima do substrato, também com esse objetivo de afastar aí as lesmas e os caramujos. A palha de arroz ela é rica em silício, então ela também vai ajudar no enraizamento das orquídeas. Desvantagens dela. Às vezes, alguns tipos de palha de arroz podem queimar aí as raízes da orquídea, então antes de usar, recomendo que você coloque ela de molho e vai trocando a água até ela ficar bem limpinha. Aí depois ela vai ficar perfeita aí para usar nas orquídeas. Então ela também vai ser um aliado aí excelente no cultivo das orquídeas. Talvez não para usar pura, mas junto com outro substrato ela vai funcionar muito bem.
Então eu já fiz aí um resumo sobre cada um desses substratos. Eu resumi bastante porque se eu for explicar bem vai demorar, vai ficar aí um vídeo de 2 horas. Então fiz um breve resumo sobre cada um deles. Os substratos que vão apodrecer e vão precisar de replantes frequentes vão ser a casca de pinos, o mix de substrato, o musgo esfagno puro, o chip de coco. São substratos aí que têm um tempo útil de vida. Geralmente é 2 anos. Passou disso, eles vão começar a apodrecer, vão ficar ácidos e vão acabar prejudicando as orquídeas. Então fique atento aí ao tempo e ao replante das orquídeas cultivadas nesse tipo de substrato. Eles também são os substratos que vão acumular mais água, então são substratos para quem tem pouco tempo de regar. Quem usar eles vai ter o trabalho de fazer replantes com mais frequências, mas no período em que eles estiverem bons, vai precisar regar menos as orquídeas. Já os outros substratos aqui são inertes. A palha de arroz nem tanto, mas ela também não apodrece rápido. Mas os substratos inertes, eles não têm tempo de durabilidade. Eles podem durar aí a vida toda da orquídea. Depende muito aí de como foi feito o plantio. Então esse problema aí de apodrecer você não vai ter, mas você vai ter que entender um pouquinho a rega deles. No início ali você vai precisar regar mais e a partir do momento que a orquídea estiver bem enraizada nesses substratos, você vai diminuindo aí as regas, não vai precisar regar tanto. Tem que observar muito. O cultivo de orquídeas é, acima de tudo, observação. Então sempre observe aí o substrato que você está usando antes de fazer a rega. Observe se tem umidade, se esse substrato ainda está molhado. No caso do chip de coco, aperte o chip de coco. Às vezes a umidade fica acumulada dentro dele e a gente não percebe. Então, sempre observe o substrato da sua orquídea antes de fazer a rega. E qual é o melhor substrato? Vai depender muito de cultivo para cultivo. Quem tem menos tempo, talvez usar um substrato que demore mais para secar seja mais interessante. Quem tem mais tempo pode usar aí o caco de telha, a pedra brita. Você tem que testar aí no seu cultivo o substrato e escolha aquele substrato que vai se adequar melhor para o seu cultivo, que você vai gostar mais de usar aí nas suas orquídeas. Não existe substrato perfeito, cada um tem vantagens, cada um tem desvantagens. Então, vai depender aí muito do cultivo de cada um. Aqui, eu prefiro usar uma mistura de caco de telha, isopor, pedra brita e um pouquinho de musgo esfagno por cima. Às vezes misturado com a palha de arroz carbonizada. Esse é o meu substrato preferido. É o que eu mais gosto de usar aqui no meu cultivo. Praticamente todas as minhas orquídeas que estão em vaso estão plantadas nesse tipo de substrato. Então é um substrato que dá muito certo para mim. É o meu preferido. Agora você me conta aí nos comentários qual desses substratos aqui é o seu preferido. Ficaram alguns substratos que eu não citei aqui nesse vídeo, eu não tenho eles aqui, mas em breve eu faço aí um outro vídeo mostrando outros substratos para cultivar orquídeas. Vários desses substratos aqui têm vídeos de replantes aqui no canal, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Depois você vai lá conferir como plantar em cada um desses substratos. Então esse é o vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou aí desses substratos. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Mostro substratos e também mostro replantes. Então não perca tempo, já se inscreva. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos de diferentes replantes de orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!